paz do Senhor. Bom, dando continuidade ao treinamento da semana passada, vou pedir para o Pedro soltar um vídeo, que eu já passei isso nas aulas nossa que temos na Caminhando pela Bíblia, tanto na classe dos adolescentes, numa aula introdutória, e na dos jovens também. Mas eu costumo, toda vez que eu vou fazer essa apresentação, eu sempre gosto de colocar um vídeo. Por que do vídeo? Para poder justamente trazer à memória alguns conceitos. Existe, às vezes, por um momento ou outro, nós esquecemos de alguns eventos, e quando você vê um vídeo, você começa a refletir, te traz à memória algumas coisas que facilitam a didática na nossa comunicação aqui. Então, vou pedir para o Pedrão, pode soltar o vídeo, Pedro? It's smarter to travel in groups. Pode colocar a apresentação. Aí eu faço uma pergunta dentro justamente da reflexão, vendo esse vídeo. O pastor começou justamente a abordar o que tem sido observado no ministério da Igreja de Deus como um todo, e principalmente aquilo que acontece na menor unidade, onde agrega pessoas, onde congrega pessoas, que é a célula. Então, você tem o líder da célula, você tem os seus liderados, você tem alguns eventos que acontecem não só na célula, mas isso veio subindo hierarquicamente para poder compor o ministério e a própria igreja. E aonde começa justamente as estratégias para não só um crescimento de algo maior, e aí podemos dizer para um crescimento aqui da igreja local, que é um desejo da nossa liderança, temos que crescer. E esse crescer com uma determinada meta. Essas metas, quando elas são estabelecidas, a gente vai ver aqui alguns conceitos, para poder diferenciar o objetivo da meta, como estabelecer essa meta. E aí tem uma metodologia chamada SMART, para você justamente estabelecer um objetivo com algo que seja possível de ser medido, com algo que você consiga realmente atingir, que seja atingível, com algo que você consiga estabelecer o que seja relevante, ou seja, de fato agrega valor. Não basta estabelecer um determinado objetivo com uma meta, sem ter algo que agregue valor. Isso seja para a vida pessoal ou para a empresa também. E qual o tempo que eu quero para poder atingir? Então, tanto na vida pessoal, ou como dentro da empresa, vou falar aqui em instituições ou organizações, tá? Você tem que estar preocupado com o estabelecer o tempo. Qual a temporalidade? Para você verificar o seguinte, é possível atingir aquela meta? E quando você coloca justamente alguns que nós chamamos de ponto de controle, você consegue acompanhar os indicadores ao tal ponto que você consiga avaliar o seguinte, estou no caminho certo ou tenho que reposicionar para poder eu conseguir atingir aquele objetivo maior, que é o crescimento. Seja de 100 para 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000. E aí, semana passada, para quem não veio, eu falei o seguinte, falamos sobre justamente o FOFA, e aí tem um SWOT, né?
Depois a gente vai estar passando aqui os slides, e eu estou contextualizando para você pensar numa coisa. Você quer atingir um determinado objetivo, mesmo que seja um sonho seu? A Bíblia fala que o nosso Deus, que é poderoso, é infinitamente mais, abundantemente, para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então quer dizer que existe algo definido para você e para mim. E ainda nós temos o Espírito Santo de Deus que pode nos ajudar, e a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas você tem um sonho, você quer alcançar esse sonho. Você trabalha num lugar e você tem alguns desejos. Como tornar esses sonhos, esses pensamentos em desejo? Mesmo você crendo primeiramente no espiritual e fazendo com que isso venha a existir no material. Isso é possível. Eu já falei semana passada justamente de algumas expectativas minhas, de alguns alvos que eu tenho dentro da empresa que eu trabalho. E aí, lá, uma empresa grande, até foi na quinta-feira passada, eu estava aqui no jiu-jitsu, acabou o jiu-jitsu, eu estava conversando com o pastor Alexandre. Pastor, vou ter que ainda voltar para o trabalho. Ele, como assim, cara? Como voltar para o trabalho? Existem determinados objetivos. Você recebe um salário. E esse salário, por sua vez, independente se você é funcionário ou não da igreja, pense uma coisa, quando você estiver fazendo, faça como se estivesse fazendo para Deus. A Bíblia fala, quando você faz isso, quando você trabalha para o Senhor, com certeza não é em vão. A recompensa é certa, seja você funcionário ou não da igreja. Existe uma paixão do voluntariado. Aquilo que eu faço para Deus. A honra, a glória é dele. Eu recebi já a segunda premiação de uma revista especializada chamada Executivos Financeiros, e no segmento de cartão de crédito, que é a minha atuação quanto gerente de projetos na área de tecnologia da informação. E se você começar a analisar, como é que você conseguiu? Eu falo, Deus, claro. Deus em primeiro lugar, mas tem todo um planejamento a ser seguido. Mas eu costumo dizer o seguinte, comece pequeno. Estabeleça metas pequenas. Então, se você quer atingir determinado resultado, não adianta, às vezes, você prospectar algo para 1 ano. Pense 3 meses, 2 meses. O famoso curto prazo. E a médio. E depois a longo. E aí você, gradativamente, você vai conseguir monitorar se aquele resultado que você quer está sendo atingido. É muito mais fácil. Aí eu dei o exemplo semana passada, aí de planejamento particular, familiar, uma previdência privada, por exemplo. Você quer futuramente aposentar ganhando 10 mil reais como líquido, 20 mil. Então, por que você não começa de uma forma pequena, verificando um contrato de previdência privada, onde você pode contribuir, que tem uma menor taxa, justamente de administração, e que você gradativamente vai implementando, estabeleça determinadas metas para você mesmo poder aportar capital. Seja com 50 reais, com 100, não sei, você que tem que ver como é que está o teu orçamento familiar, de forma que você consiga estabelecer isso. Mas é possível se você pensar, primeiro pensa pequeno. Você pode ter um sonho, mas para poder fazer o atingimento, pensa pequeno. E aí vai aumentando gradativamente o teu investimento, ok? Então, vamos avançar aqui. Falamos justamente, só recapitulando, onde temos forças e fraquezas, é aquilo que você tem um controle interno, ambiente interno. Quando eu falo governabilidade, é aquilo que você é capaz de controlar. Então, quando nós temos aqui dentro do SWOT, ou famoso FOFA, né, aí no português, né, desculpe, algumas vezes eu vou falar um inglês sem querer, a gente busca a tradução, mas nós temos aqui um público bem eclético, de várias formações de conhecimento, não importa se você tem um doutorado, ou se você tem uma pós-graduação, um mestrado, ou que você às vezes nem tem um fundamental, mas você tem experiências de vida, com certeza quando nós compartilhamos esse conhecimento, ele passa a agregar.
Eu costumo dizer, quando eu estou dando aula na faculdade, que nenhum conhecimento ele é perdido. Então, continuando aqui, forças e fraqueza é justamente aquilo que você tem controle. Exemplo, recapitulando, força, aquilo que você pode identificar que você faz muito bem. Você é bom, então é uma força sua. Você pode manter ou você investir um pouco mais para você alcançar resultado de uma forma mais fácil. Na sua empresa, você tem um excelente produto que ele tem uma venda fácil. Ele consegue, justamente, vamos supor que seja algo de primeira necessidade pessoal, então você consegue nem divulgar tanto porque as próprias mídias já fazem essa divulgação. E você tem isso fácil para disponibilizar no mercado. Algo que é forte. Fraqueza. Bom, se você tem uma equipe que ela não está capacitada, ela não vai render justamente aquilo que você precisa para você alcançar os resultados dentro da sua empresa. Então você vai ter que fazer alguma coisa para melhorar aquilo que está fraco dentro da sua empresa, na sua instituição. Aí volto a dizer, na sua célula. O que você identifica? E aí você costuma fazer essa matriz, pelo menos faça com o mínimo. Né? Comece exercitando com 3 linhas, 5. Não adianta fazer uma lista extensa também, senão o teu plano de ação vai ficar muito extenso. E aí, o assunto de hoje, a gente vai falar justamente sobre estratégia e plano de ação. Só estou recapitulando o que foi falando de uma forma bem, aqui, de uma forma bem resumida, o que abordamos semana passada, para quem não esteve, para se contextualizar aqui. Outra fraqueza, de repente você pode estar fazendo uma reunião num local que não está bem apropriado para receber as pessoas. Pode ser na sua empresa, ou pode ser, volto a dizer, sempre tenta trazer para o contexto nosso aqui, tá? Da sua célula, ou do seu departamento. Tá? Oportunidade. Oportunidade e ameaça é aquilo que está fora da sua governabilidade. Você não tem controle. Aí eu dei esses exemplos da semana passada, que, por exemplo, numa oportunidade, às vezes você tem determinadas situações, já que você não tem controle, pode ser um clima. Um clima, num dado momento, pode surgir como uma oportunidade para potencializar, de repente, um evento. Então, se você vai fazer uma programação com o teu grupo, dependendo da época, se você quer fazer algo externo, não pode ser tão benéfico. Você tem que repensar o seu cronograma, a sua agenda da programação. Dependendo, por exemplo, se você quer fazer uma viagem com um determinado grupo fora de Brasília, você quer ir para o sul, de repente, num período do inverno chuvoso, muito frio, você não vai gerar oportunidade. Então vai depender, você tem que avaliar o clima também para ver se gera oportunidade. Ao mesmo tempo que pode também levar ao fracasso. Pode ser colocado como uma ameaça esse clima. Então perceba que dependendo do contexto, você ou tem a oportunidade ou você tem a ameaça. Então você tem que conseguir pelo menos mapear isso e depois você pode até trabalhar de que forma você transforma uma oportunidade em um ponto forte, dependendo da situação. Tá? Por exemplo, se você tem uma empresa que trabalha com, vamos imaginar aqui, com importação e exportação do produto. Dependendo da variação cambial, ela pode acontecer o quê? Vamos lá? Quem me ajuda? Fique à vontade, gente. Não tenha medo de falar. Não sou dono da verdade suprema. Quero aprender também com vocês e ouvi-los também. Imagine que você tem uma empresa de importação. Ok? O câmbio fica variando muito. Imagina que o câmbio hoje esteja a R$5. Se o câmbio está a R$5, se você tem um determinado produto, o que pode acontecer com a tua empresa se o teu forte é importação? Oi? Falaram? É porque não está chegando para mim aqui. Câmbio alto, dólar alto, você exporta. Câmbio baixo, você importa. Beleza. O que o irmão falou ali? Câmbio está alto, você exporta. Oportunidade. Dependendo da situação, no dólar, se você está produzindo um determinado produto, se ele for baseado, tendo como base o dólar, e aí o dólar estiver alto, cara, o teu custo fica alto. O custo é alto.
Então, às vezes, tem alguns irmãos aí, né? Vamos viajar para os Estados Unidos, compra produto, né? E aí o dólar está lá R$5. Eu tenho que fazer uma continha aí para ver. E aí, de repente, você vai ultrapassar a cota, na hora que você passar na alfândega, te segura por conta da... E aí você vai ter que pagar o valor na alfândega. Quanto vai custar esse produto depois, no final? Então, tudo isso você tem que pensar na sua empresa. Se é oportunidade, se é ameaça, você tem que conseguir identificar isso e estabelecer o que nós chamamos de estratégia e plano de ação. Para caso aconteça, qual vai ser os eventos ou as ações ou as atividades que você vai ter que fazer para não incorrer naquela situação. Se teus pontos fracos forem maiores, olha o que eu vou falar agora. O pastor falou, antes de eu apresentar aqui, teve um slide ali, aí vocês pensem no contexto de vocês. Se você mapear, você tem muitos pontos fracos, muitas ameaças, maiores do que seus pontos fortes, você está enfadado a ter seríssimos problemas. Ou seja, se for uma empresa, você vai ter prejuízo, até mesmo que você tem que fechar as portas. Porque você tem que estabelecer o que nós chamamos de estratégia de sobrevivência rápida. Eu sou gerente de projeto. Só para vocês terem uma ideia, eu recebo várias demandas de projeto. Então, tem algumas... Quem trabalha na área de TI aqui, levanta a mão, só para ter uma ideia. Na área de tecnologia da informação. Tem algum gerente de projeto aqui presente também? Alguém que trabalha numa empresa pelo menos de tecnologia? Alguém? Bom, a irmã ali. Então, o que acontece? Quando você recebe a demanda e você vai fazer toda a estruturação, qualificação da demanda, e aí estabelece justamente quais são os pontos de risco, a viabilidade de você tocar um determinado projeto, você vai avaliar a viabilidade desse projeto. Nessa viabilidade desse projeto, o que acontece? Lá eu recebo determinadas demandas que às vezes para poder pagar é R$500 mil uma demanda. E como é que tomar a decisão para que a empresa que eu trabalho não tenha prejuízo? Se passar a ter prejuízo, o que pode acontecer com o Francisco? Mesmo eu sendo um funcionário de uma empresa, eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal, sou gerente de projetos de TI lá, sou coordenador de tecnologia da informação. Pode acontecer que alguém vai me chamar e vai ter a apuração de responsabilidade. Está trazendo prejuízo para a empresa, o produto não sai de forma adequada. E aí, dentro da igreja, do nosso contexto, como é que Deus nos vê também da forma como nós atuamos dentro das nossas atividades? O céu é conquistado por esforço. E o que estamos fazendo dentro do nosso contexto? Queremos crescer, né? Às vezes a gente troca umas piadas ali, pastor Elcio, a gente troca ideia com os meninos, né? E uma vez no grupo eu falei, rapaz, minha coroa tem que estar com algumas pedrinhas. Qual que vai ser o seu galardão? Qual que é o meu galardão? Vai depender como é que você está situado dentro da sua visão. Dentro da visão. A igreja ela tem uma missão. A missão é justamente aquilo que você define o fato dela existir. Ela existe para quê? Por que ela existe? E a visão? Qual é a ideia de futuro dela? Como é que ela enxerga? Como é que ela se enxerga? Como é que ela se define para o futuro? Aí já estamos entrando em alguns conceitos de planejamento estratégico. Tá? Então aqui só passando aí alguns dois exemplos. Mostrei também rapidamente esse slide aqui para poder justamente, gente, tenha isso aqui em mente. Isso aqui é uma colinha pessoal do Francisco. É uma colinha pessoal do Francisco. Tem algumas coisas que nós, assim, eu tenho todo o conhecimento, certificação, a formação. Eu tive um professor que falava assim, cara, isso tudo vai por tudo. Você tem que deixar um legado. Eu pelo menos mapeei isso para mim, eu passo para os meus filhos, tenho falado também. Já toda vez quando eu tenho apresentação para a nossa equipe lá, eu falo sobre isso aqui. Fala de gestão, o que é gestão? É uma arte de administrar. Gestão é uma arte de administrar. Agora, como é que você desempenha os papéis dentro dessa arte? Você que é líder, como é que você desempenha o teu papel dentro dessa arte de fazer gestão, de liderar? Nós temos vários exemplos da Bíblia que naquela época eles não tinham às vezes tão definido esses conceitos,
mas de uma forma muito natural se fazia determinadas ações, e aí você tinha os gregos, grandes filósofos e tudo mais, eles procuravam já identificar e conceituar e provocavam discussões. Os romanos também faziam a mesma coisa. Depois, com o passar dos tempos, aí nós vemos principalmente os chineses. Cara, existe, não só os chineses, como os japoneses também, mas as populações mais, as nações mais antigas, as civilizações mais antigas, ela tinha uma coisa que era a arte da guerra. Na arte da guerra, todo mundo só falava uma coisa: estratégia. Qual que é a estratégia? E o que é esse estratégia, estratégia? Nada mais é do que a inteligência, é a arte-mãe. Para quem foi militar, eu também fui militar durante 10 anos, é justamente você saber avaliar, visualizar, você estruturar determinadas ações para a conquista do terreno, ou se defender para esperar a oportunidade para atacar. A Bíblia nos dá vários exemplos, referências. Napoleão foi um grande, vamos dizer assim, leitor do livro da arte da guerra. E aí, na gestão, isso foi passando no passar dos tempos, aprenda a trabalhar em equipe, colaboração. Você tem que fazer com que as pessoas sejam engajadas naquilo que está sendo proposto ali. Aí você vai falar assim: Francisco, é obrigando? O pastor já falou aqui. Não é obrigando. Existe forma de você fazer determinadas abordagens para você identificar as pessoas que têm os perfis adequados para poder executar determinadas atividades de uma forma adequada. Olha só a facilidade que você vai ter para poder justamente desenvolver determinadas atividades ou conseguir sucesso na realização dos seus eventos. Treinamento e desenvolvimento, já falamos. Conhecimento e competência, está dentro desse arcabouço também. Provocar conhecimento bíblico. Temos justamente a escola ministerial, temos aqui desenvolvido, e justo na escola, que dá oportunidade para você trabalhar os questionamentos. Aí tem as irmãs aqui, para não falar colegas, da empresa, eu tenho uma colega que está ali, as irmãs aqui trabalham com a gente lá na classe, e são pessoas que são assíduas. Mas aí você tem que justamente, são pessoas que você tem na igreja, que já são líderes natos, mas precisam trabalhar conhecimentos e competências. Habilidades também têm que ser trabalhadas. Isso serve para a vida pessoal também, tá, gente? Motivação. Cara, a gente tem que estar sempre motivado. Motivação. Eu conversando com o pastor Elson no sábado, ele, acho que era o momento ali do discipulado, às vezes ele faz isso de uma forma tão natural e vai fluindo, e eu estava justamente abrindo meu coração, vamos dizer assim, falando alguns anseios da minha vida pessoal, algumas angústias. Todos nós temos angústias, temos alguns problemas e precisamos mutuamente confessar uns aos outros. E aí nós estamos falando a respeito de motivação. Estabeleça referenciais. Qual é a sua referência de motivação? Ou quem é a referência de motivação dentro do seu grupo, da sua empresa ou na sua família? Eu estava falando para ele, minha maior motivação foi minha mãe. E aí Deus ela já partiu para a glória, era uma mulher de oração, tinha um ouvido pronto para poder estar atento a uma conversa e sabedoria para poder orientar. Por isso que eu acredito que isso vai passando de pai para filho e nós vamos superando. E aí tem uma palavra-chave, resiliência, né? E a Bíblia fala que não importa a diversidade, não importa os problemas. Aí nessa hora eu penso logo em Davi. Pode ter uma muralha aqui, mas com meu Deus eu vou saltar essa muralha. Com meu Deus eu vou atravessar o meio do esquadrão, eu vou chegar do outro lado. Resiliência, não importa a dificuldade. Veja a motivação, coloque esse na sua vida. Meu irmão, não existe problema difícil. Falei isso com o pastor Elson. Não existe problema difícil que você não possa analisar para ser superado e resolvido. Exemplo disso, eu vi uma entrevista num programa na Globo, onde a pessoa era cega, surda e muda, e está acompanhando os jogos da Copa. Aí você fala assim: como é que pode um negócio desse? É uma pessoa que interpreta, segurando a cego
num tabuleiro, de acordo com a narração, vai conduzindo o cego. E ele vai fazendo sinais com as mãos, e o cego vai apalpando a mão dele, verificando os sinais e a feição do rosto. Na hora do gol do Neymar, essa pessoa esboçava uma alegria tremenda, que eu me emocionei. Eu falei assim, meu Deus, como é que pode? Não existe problema. Não existe problema que você não possa superar. Você está aqui, ó. Você saiba glorificar a Deus nessas oportunidades que você tem, que não há custo. Deus pagou lá na cruz do Calvário, enviando seu Filho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Você não está num leito de dor, você está respirando. Eu e você estamos respirando hoje. Então você tem que ter confiança, liderar pelo exemplo, comunicação, saber ouvir, empatia, né? Muitas das vezes você tem um líder, e aí dependendo da situação, como o líder ele lidera, ele não tem empatia com os liderados. E aí você tem que começar a avaliar, seja a liderança maior da igreja, ou os próprios liderados. Às vezes está tendo um problema, como o pastor disse ali. São pessoas que são colocadas onde não houve uma avaliação de perfil, de habilidades, de competência. Foi o momento. Eu acho que assim, tenho certeza. Isso também dentro das empresas acontece, tá, gente? Você tinha um histórico da empresa, e a empresa, por sua vez, às vezes não tinha um plano de carreira estabelecido, não tinha algumas diretrizes estabelecidas, e de acordo com o crescimento dessa empresa, começa a ficar difícil o plano de comunicação. Então você tem que tomar algumas ações para reorientar os grupos. Isso acontece em todo lugar. A mesma coisa não é diferente dentro da igreja. Eu tenho ali grupo de pessoas, eu tenho determinados líderes, e às vezes você tem que fazer determinadas ações, como assistimos ali no vídeo. Perceberam que no vídeo, toda vez tem uma pessoa que está liderando aqueles pequenos grupos? Tem lá os caranguejinhos. Quando ele percebeu justamente ali o perigo, o que ele fez? Já fez um sinal para o grupo, e o grupo já tinha uma estratégia definida de se agrupar. Ué, se a gente ficar junto, nós somos mais fortes. Ele é um só. Você tem a situação lá das formiguinhas, perceberam que tinha uma estratégia, um líder com uma estratégia de comunicação, desempenhando várias atividades, como se fosse um maestro. Na situação de perigo, o que ele fez? Apenas com algum sinal, conseguiram se agrupar com uma estratégia definida e vencer a ameaça. E aí, a palavra no inglês que estava lá, smart, é ser inteligente. Então, it's smart travel, um grupo, se eu não me engano, que estava lá, o que tem em travel? Significa o seguinte, eu tenho que viajar de uma forma inteligente em grupo. Isso é uma propaganda de uma empresa de ônibus nos Estados Unidos. Mas se aplica para o nosso dia a dia aqui, justamente você avaliar, nós somos mais inteligentes quando nós estamos juntos, quando nós formamos determinados grupos e pensamos da mesma forma. Feedback, definir metas, comprometimento, cronograma, gestão do tempo, execução de tarefas e atividades, que vai ser o nosso foco. Já falamos sobre estratégia, né, basicamente, mas o que eu destaco desse slide aqui, que é o seguinte, a essência da gestão estratégica é elaborar por meio de uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégia competitiva que assegure o êxito da organização nos negócios atuais. Essa inovação tecnológica que nós temos. Uma estratégia competitiva que assegura o êxito da organização nos negócios atuais, ao mesmo tempo em que constrói as competências essenciais necessárias para o sucesso do negócio amanhã. Quando a gente fala aqui negócio, vamos tirar essa palavra negócio, colocar como sendo instituições. Aquilo que fazemos. Qual que é o negócio aqui? Pessoas. São pessoas. Alguém pode até ficar escandalizado com o Francisco, mas nós trabalhamos com pessoas. Eu sou trabalhado, eu sou liderado, eu sou discipulado, eu sou ensinado. Aquilo de decisões que eu tomo na minha vida, que eu oriento tanto na minha vida pessoal e na minha vida espiritual, o meu alimento é aqui. Eu não vou buscar fora. É aqui que é meu alimento. É aqui que eu me fortaleço. É aqui que eu sou ensinado. E para isso meu coração tem que estar aberto para poder receber isso. A cada pregação, a cada domingo. Seja quem Deus quiser usar aqui dentro desse púlpito.
Eu sou ensinado dessa forma. Eu tenho isso claro, convicto no meu coração. Então, eu estou passando aqui uma experiência para você. Você quer ser bem-sucedido? Abra seu coração, aprenda a ouvir. Aprenda a ter disciplina. Às vezes é forte a gente falar isso. Às vezes a pessoa acha que é o seguinte, já está falando em ordem. Gente, disciplina não é ordem. É a forma sistemática de como você se aplica. Quando você começa a compreender isso, você vai longe naquilo que você deseja. Eu falo isso tanto para os jovens, falo isso lá em casa para os meus filhos. Meu filho, o que você quer? O que você quer ser? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? E eu estabeleço com eles. Mas eu faço isso num processo tão natural no dia a dia, que não é por imposição. O meu filho mais velho, o Azaf, só para vocês terem uma ideia, ele só quer se for medicina, ele não quer nenhum outro curso. Já fez algumas avaliações, e só dá medicina. Ele está batendo na trave, nos vestibulares. Mas ele está no preparatório, estudando, 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Às vezes vai até 8 horas da noite, ainda fazendo curso online. Aí você fala assim, Francisco, você obrigou ele a fazer isso? Não, eu só dei o caminho das pedras para ele. Eu falei, quanto você quer ganhar, meu filho, como salário? Quanto você quer ganhar? Qual o teu sonho? Onde você quer? Você quer pensar ter 2 férias no ano? Você quer pensar num lugar e viajar e poder ter o dinheiro para você bancar essa viagem? Nós não somos ricos. A forma como você gasta o teu dinheiro que vai fazer o diferencial para a tua vida hoje e para a tua vida de futuro. Aí você vai falar assim, mas para fazer um curso de medicina, um preparatório, tem que ter dinheiro. Vou falar de novo para vocês. Existe uma coisa que é chamada estratégia. Se você tiver uma estratégia bem definida, pelo tanto de informação que hoje é disponibilizada, e aí, eu não sou tão velhinho, tá, gente? Não sou tão velhinho, mas quem tem mais experiência, vamos colocar assim, vai perceber que antigamente, né, quando não tinha a internet, o que a gente fazia? Ia atrás de quem tinha um livro e tirava cópia. Isso quando não escrevia na mão. Eu falo isso porque meus pais não tinham condições de comprar os livros e eu pegava, tirava a cópia ou pegava um livro de alguém que eu sabia que tinha passado e estava aquele livro sobrando. E aí alguns irmãos já devem ter passado por isso, né? Pega o livro e apaga ali até onde der para poder você usar. E aí você tinha que ser honesto com você mesmo de não deixar ali aqueles mais dificilzinhos lá preenchidos. Eu passei por isso. Quantas e quantas cópias? Se vocês perguntarem, Francisco, quantos livros você comprou na sua vida? Meu pai não tinha condição, comprei muito pouco. E mesmo assim, porque eu estudei parte em escola pública, e quando eu estudei na escola particular, era por bolsa de 100% pela Igreja Batista lá no Rio de Janeiro. Porque os pastores conheciam a gente, os nossos pais eram aplicados na igreja, nos trabalhos da igreja, e ele era diretor da escola, e aí viu como é que era a dedicação, viu que a gente tinha vontade de querer as coisas, e ele falou assim, esses meninos não querem estudar mesmo? Vão dar uma bolsa de 100% para eles. É por isso que eu faço as coisas com motivação, com coração, com empenho e agradecendo a Deus todo dia por aquilo que Deus me concedeu. Uma premiação, uma promoção, você querer almejar alguma faixa salarial, que seja acima de 15, de 20, até mesmo chegar a 35, 32 mil, não é à toa. Vai depender do seu empenho. Você pode colocar e você pode conquistar. E aí você tem que avaliar a sua qualidade de vida por conta da sua família, para não prejudicá-lo. Confesso aos irmãos, que eu já estou falando com o pastor Elcio, eu já participei de grandes empresas aqui em Brasília, já recebi várias propostas com salário muito maiores do que esse que eu já falei. Tanto é que meu cunhado vem aqui, o pastor Alexandre já foi na casa dele, meu cunhado tem 3 empresas, e a gente conversa e tudo mais. Cara, a gente, e de uma humildade muito, né, quem tem um convívio sabe do que eu estou falando. O pastor também já conheceu, foi no sepultamento da sogra do pastor Alexandre. Só mandei uma mensagem para ele, quando ele viu no Facebook, estava lá. O pastor aqui também já conhece.
E ninguém diz nada pela vida do Marcelo, que é o meu cunhado. E tudo com orientação nossa, né, o esforço e com uma história de vida parecida com a minha. Então, quando você tiver seus sonhos, seus projetos, suas metas, seja lá na célula, se aplique. Então vamos lá. O SMART, né? O conceito bem simples e rápido, tá, gente? Quando você vai definir o teu objetivo com a métrica, ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, realística e dentro do tempo definido. Eu falei isso na introdução. Quando você tem isso claro na sua mente, você consegue estabelecer qualquer indicador, qualquer meta. Volto a dizer, não crie meta por criar. Pense numa coisa, é específico? Você consegue medir qual que é o resultado? Você tem que gerar números com isso. Exemplo, na célula. Como é que está a frequência na célula? Você consegue estabelecer um gráfico de frequência? Quantas pessoas foram incluídas na célula? Como é que ela cresceu? A programação que existe, ou para o ministério, né, que a gente vai colocar um case ali. Como é que está o trabalho de comunicação, publicação? Estava conversando com o Robinho antes. Como é que as pessoas se utilizam das informações que são colhidas de acesso às nossas mídias? Uma pergunta, e sejam bem francos. Algum líder aqui já procurou o Robinho para saber quantidades de acesso nas mídias sociais para poder trabalhar algum plano de comunicação junto com ele? Já pensaram nisso? É isso que é estratégia. Com certeza tem muitos líderes aqui que têm muito mais tempo do que eu aqui no ministério. E você tem que estar atento para poder conseguir o que nós chamamos assim, ó, vou sair um pouco fora da caixinha, agora eu vou olhar para a caixa. Como é que está essa caixa? O que eu tenho que fazer para ela mudar de lugar? Essa caixa eu tenho que dar para alguém? Eu estou pensando nas metas de forma global ou estou pensando nas metas de forma específica que consiga agregar valor para o ministério? Aí, já viu que muda a diferença da forma de olhar? E às vezes nós estamos preocupados dentro da caixinha de executar, correr, fazer aquelas atividades ali do dia a dia, e aí ficamos sobrecarregados de atividades, que às vezes são atividades, e aí gera preocupação, gera às vezes até problemas de relacionamento dentro do nosso grupo, e que não agrega valor e não vai levar a lugar nenhum. Só está cumprindo o cronograma. Então é algo para você refletir, tá? Eu estou sendo provocativo em algumas colocações assim, porque é dessa forma que eu trabalho lá na empresa, tá? Nos projetos nossos, em consultoria também. Às vezes nós somos contratados justamente para poder pegar um projeto, por exemplo. Teve agora recentemente no Sebrae um grupo de especialistas em gestão de pessoas, e olha que eu não sou psicólogo, já falei isso com o pastor antes, mas tem algumas ações que você faz de gestão, como eu já falei anteriormente, que você pode fazer alguns diagnósticos, fazer algumas orientações para poder atingir determinados resultados. Aí a troca de experiência entre os consultores, e as pessoas pagam por isso. Aí eu falo uma coisa, tem pessoas que têm excelente conhecimento, muito conhecimento mesmo. Agora vamos colocar a prática? Dá um projeto na mão da pessoa, está aqui, ó. Esse projeto é de 1 milhão. Vou falar um dos meus só para você ter uma referência. Não posso falar ainda, principalmente porque está de alguns milhões, todo mês. Agora toque isso aí para gerar resultado. Uma empresa que gira um determinado negócio na casa de bilhões. Se não der resultado, alguém vai pagar. Se não for preço, não tem essa. Pode perder a função. E se tiver aposentado, pode caçar a aposentadoria depois. A gente vê alguns casos aí saindo na mídia constantemente. Prosseguindo. Aqui, se só botar aqui no exemplo, vou falar só dos objetivos ali, tá? Uma meta, assim. De repente pode estar alinhado com alguma área nossa aqui para fazer um paralelo.
Implantar uma ação social dentro da empresa até dezembro de 2018, com o objetivo de ajudar crianças com câncer. Isso aqui foi de uma empresa, tá, gente? Eu retirei isso aqui de algumas empresas. Ok? É uma meta que eles estabeleceram. Percebam que é bem objetivo, tem um tempo, final de 2018, com o objetivo, tem uma finalidade, algo que agregue valor na sociedade. Eles utilizam essa informação para marketing. E ele estabelece ponto de controle com indicadores para acompanhar de forma que possa redirecionar as estratégias. Contratar mais 20 colaboradores para a equipe de vendas até o mês de fevereiro de 2018. Novamente, algo que é possível de você mensurar, você pode quantificar isso, que seja relevante e que seja, possivelmente, tenha um determinado tempo, de forma que você possa redirecionar as ações. Então, isso é o SMART. Na necessidade de planejamento, aqui tem algumas dicas. Tá? Agilidade na tomada de decisão, melhor conhecimento dos seus concorrentes, colaborador motivado, consciência coletiva. O que é essa consciência coletiva? Aí volta a falar na selva. Consciência coletiva é quando você tem o pertencimento. Ou seja, as decisões aonde um determinado líder ele tem a apresentar, ele tem que conseguir envolver as pessoas, para as pessoas se sentirem que estão dentro daquele grupo inserido no processo decisório, na proposta da solução. Isso ajuda muito, porque facilita não só a execução, mas também para você fazer a gestão do acompanhamento dos resultados. Tá? Melhor relacionamento da empresa com o ambiente interno e externo, ter uma identidade bem definida. Isso aí nós já falamos lá atrás, quando você, com a FOFA, né? Quando você faz uma análise situacional, ou seja, a avaliação do teu cenário, do teu contexto. Gente, vamos finalizando. Isso aqui, eu mandei até mensagem para o pastor Hugo, é uma hipótese, tá? É uma hipótese, porém, de algo que eu participo aqui na igreja. Todos sabem que eu estou aqui. Alguns irmãos estão aqui, participam no culto dos jovens, que está sendo chamado I9. Eu fiz uma avaliação rápida. Assim, bate pronto, peguei meus filhos lá em casa, a Cristina também, e pedi para eles ajudar o fomento do SWOT, da programação que nós temos aqui no culto ao sábado. Bem rápido, tá? Depois, se algum irmão quiser conversar comigo, eu detalho como é que eu cheguei a essa conclusão. Então, eu identifiquei como ponto forte. Aqui na igreja nós temos várias equipes de louvores, excelentes equipes de louvor com excelentes músicos. Temos um ambiente aqui, ó, um ambiente, são pouquíssimas igrejas, acredito em Brasília, no Brasil, que tem um ambiente desse, com o som que nós temos, a iluminação. Eu acredito que o pastor Elcio pode falar muito melhor isso, com os feedbacks de cantores de relevância nacional que já passaram por aqui, que frequentam nossos púlpitos, que pode dizer a respeito do nosso ambiente aqui. A igreja tem facilidade, a liderança da igreja, temos preletores entre nós. Às vezes alguns precisam ser identificados, que aí a avaliação de perfil é feita no nosso meio, mas a igreja tem facilidade também, o Robinho já tem agenda, já tem nome de pessoas, facilidade de comunicação, já estabeleceu relacionamentos, então eu identifiquei isso aqui como sendo um ponto forte. Acredito que esse template que eu criei aqui, esse modelo, tá? Possa ser aplicado também para outros ministérios. Coloquei esse porque é onde eu estou inserido, participo com frequência. Agora, como pontos fracos, aí eu coloco melhorias, tá? Acho que cada um tem que pensar no seu contexto para poder fazer a avaliação. Lembre-se, a análise é prescritiva, ou seja, eu posso aplicar para qualquer contexto, seja pessoal ou de determinado departamento. Temas, aquela questão do culto temático, qual que é o tema? Nós fizemos aqui alguns talk show, que já foi resultado de uma conversa com o pastor Hugo, de poder, quem é do grupo dos jovens já sabe que teve reuniões para identificação de perfil, já fizemos algumas ações e conseguimos alguma melhoria, mas precisa melhorar a questão da estratégia, do planejamento ainda. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com ele tem me cobrado isso com o tempo para ele, para poder melhorar. Então eu coloquei aqui, temas, concorrência de agenda. Por que não é muito frequentado, às vezes, né? Fica aquela pergunta, por que o meu culto não é tão frequentado? Eu fiz uma programação tão bonita, investimos
Será que não houve uma concorrência de agenda com outras programações? Fez uma avaliação de concorrência de agenda? Comunicação. Às vezes pecamos em alguma comunicação, seja no boca a boca, no pessoal, com a rede de relacionamentos, ou seja, através de algo que seja no meio eletrônico, ou botar um banner, seja uma mídia física mesmo, em alguns lugares de acesso. Existe a comunicação e divulgação, tá? São coisas distintas. Aí tem todo o processo de divulgação. Pelo menos foi a forma como eu identifiquei, e aí eu posso entrar em outros detalhes em outro momento. Aí oportunidade. Qual que é a oportunidade que tem no sábado que eu identifiquei? Novos membros. Eu mesmo fui novo membro, vim no culto de sábado e eu fiquei impactado. Porque aconteciam algumas coisas, acontece, que é diferente de algumas outras igrejas aqui em Brasília. Então eu tenho que conseguir, né, a oportunidade, se tem novos membros aparecendo, seja convidado, ou às vezes o membro começou a vir, está frequentando e vem conhecer a programação, isso já é uma oportunidade. Eu preciso conseguir capitalizar isso. Eu tenho que conseguir fazer algo que faça uma abordagem de tal forma que potencialize, de forma que nós chamamos, todo o processo de aquisição, ou dentro do processo decisório, eu tenho que consolidar, né? Uma palavra que acho que é do nosso meio, consolidar as vidas. De que forma eu consolido? E aí qual que é a estratégia que estamos utilizando para consolidar? Claro, a igreja já tem vários, né? Mas nós estamos avaliando cada um no seu contexto, a eficiência e a eficácia das ações. Ampliar conhecimento, porque temos falado sobre temas, né? Surgiu alguns temas aqui bem interessantes, mas pode surgir a oportunidade de ampliar isso. Comunhão, né? Gera comunhão. Tem alguns irmãos aqui, irmãs, que nós fomos melhorando a comunhão por conta do culto do sábado. Com certeza outros irmãos podem testemunhar, ou dentro da atividade que você tem do seu próprio ministério, ok? E qual que é a ameaça? Vejam que oportunidades e ameaça é aquilo que eu não tenho governabilidade, está fora, mas pelo menos eu mapeei. Aí uma ameaça, só elenquei uma, tá? Programações externas. Às vezes você, volta a dizer, se você começar a mapear pelo menos aquilo que é externo, que você não tem governabilidade, mas foi anunciado, facilita o seu planejamento de agenda. Mas se você fez tudo bonitinho, ok, fiz tudo perfeito, aconteceu de repente uma programação que foi na mesma data, aí você às vezes tem a percepção de frustração. Poxa, fizemos a divulgação, fizemos todas as ações necessárias de forma estratégica, mas alguém fez um evento ali no Nilson Nelson, ou foi lá no auditório XPTO aqui de Brasília, e aí conseguiu muita gente não resolver, vamos dizer assim, dar credibilidade aqui e foi para outro evento. Pode acontecer, você não tinha governabilidade sobre isso. É uma ameaça, programação externa. Mas tem que estar sinalizado. Ok? Estamos indo para o final. Estou passando um pouquinho aqui do horário, peço perdão aos irmãos, mas concluindo aqui. Esse OKR, Objetivos Key Results, é justamente a Google utiliza isso aqui, gente. Eu utilizo também isso no dia a dia. Eu aprendi, lendo o livro, justamente a biografia dos principais investidores e gerentes de projeto da Google, e eu vi que eles utilizam isso aqui de uma forma muito tranquila, que é o método ágil disso aqui, que são os objetivos, tá? Botei a tradução ali, são os objetivos e resultados-chave. E aí eu coloquei aqui embaixo o que eu quero alcançar. O que você quer alcançar? Seja no seu ministério ou na sua vida pessoal. Aqui eu coloquei usando o I9, novamente como case, tá? Como sendo uma hipótese, conquistar o aumento de 20% da presença do culto até o final de 2018. Então, seu ministério pode estabelecer determinados objetivos, tá? E estabelecer alguns indicadores-chave para poder avaliar como é que está o crescimento. Como eu saber se estou chegando lá? Tem que se definir resultado-chave. Aí eu coloquei aumentar a divulgação das células 4 vezes no mês, ou seja, fortalecer o processo de comunicação dentro da célula. Aumentar a quantidade de acesso em 30% no mês. Aí eu estava conversando com o Robinho. Atualizar sites da igreja em mídias sociais,
Só que para ele fazer isso, ou seja, o departamento da igreja, alguém tem que subsidiá-lo. Se não subsidiá-lo, não vai ter atualização. Você vai entrar no site, ou vai entrar na sua mídia social, e está percebendo que não está vendo atualização constante para acompanhar as atividades da igreja. Então, a gente tem que trabalhar esse processo de comunicação de uma forma melhor, uma aproximação junto com departamentos específicos de mídia da igreja. Claro, né? Vai fazer ali o departamento dele, de repente, é pequeno, vai começar a receber muita demanda, aí tem que fazer toda a estruturação de cronograma das atividades, de forma que avalie a capacidade de execução disso. Tá? Aumentar em 10% a lista de contato do mês. Já pensaram nisso? O que eu estou fazendo com isso aqui? Cada pessoa tem seu network. Cada pessoa tem sua rede de relacionamento. Utilize essa rede, sim, para poder divulgar. Aí você vai falar assim, Francisco, tem muita gente que não é crente. No Facebook você não recebe? Eu recebo. Por que eu não posso também disponibilizar? Você não é evangélico? Você não é crente? Não tem algumas convicções suas? Comece a avaliar isso. De que forma você pode potencializar isso? Aí eu coloquei aqui, ó, aumentar em 4% a quantidade de presença no mês. Eu quero atingir a 20%, né? Pegando agora os meses que agora eu tenho subsequência, até dezembro, e aumentar a cada culto dentro do mês avaliado 4%, aí você fala assim, ó, esse percentual é baixo. O que eu falei lá no início? Pense de forma pequena e vai ampliando isso, se atinge o maior. Assim, é a sugestão que eu deixo para toda a liderança da igreja. Eu me incluo nessa também. Template de plano de ação. Você sempre pensar na ação, as etapas, quem é o responsável, prazo, início e término. Aí aqui tem outras informações a mais, poderia colocar uma coluna de custo. Você já faz isso naturalmente, às vezes, fazendo um papel. Você faz uma liturgia, às vezes, uma programação da igreja, você coloca até o tempo que cada um tem que ter. Alguns vão sinalizar vermelho, outros não, vão terminar antes. Né? Exemplo do meu aqui. Tá? É porque o assunto é extenso. Aqui estão as dicas, eu vou pular essa parte aqui, ó, mas se vocês quiserem, a gente coloca o que chama mais atenção, sempre tem em mente isso aqui, ó, objetivos, tá? Aqui é dica. Existe a teoria que você vai ver o quadro ali, que é outra mnemônica que você vai conseguir decorar. 5W, 2H. Né? Aqui, tudo é no inglês, tá, gente? Mas o que você tem que ter em mente? O que você deseja? As ações são as atividades, tá? Às vezes você pode ter a ação se desdobra a atividade. Ou você pode ter as atividades direto, não tem problema. O que vai ser feito para alcançar os objetivos. Quem é o responsável por cada atividade? Você tem que ter isso claro. Como é que você coloca uma atividade e não atribui responsabilidade? E prazo. Estabeleça prazo. Uma semana, um mês, 15 dias. Estabeleça prazo. Aqui é um texto finalizando. E aí, texto do apóstolo Paulo. E aí eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pelo tempo, porque os assuntos são relevantes. Digo para vocês que na faculdade são semestres estudando esses mesmos assuntos. Até a pessoa praticar e saber fazer na prática. Me coloco à disposição para quem quiser bater papo comigo. Gente, não tem problema da gente trocar ideias, pegar experiência. Por exemplo, semana passada eu tive conversando com uma pessoa aqui que era da ANAC e veio me procurar e a gente ficou trocando algumas experiências, trocou contatos. Então é interessante esse network. E aí estabelecendo aqui a comunhão com os irmãos, estou à disposição da igreja. Né?